E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O ambiente nos vestiários do Fluminense após a vitória por 2-1 sobre o Vasco, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, estava longe de ser de celebração. Apesar do resultado positivo, que consolidou o tricolor na 5ª posição da tabela com 17 pontos, o técnico Renato Gaúcho protagonizou um episódio que deixou jogadores e comissão técnica em estado de choque. Segundo relatos de membros da equipe, logo após o apito final, Renato entrou no vestiário com semblante fechado. Sem cumprimentar ninguém, dirigiu-se diretamente aos dois atletas que haviam sido substituídos no segundo tempo. Com voz firme e tom elevado, disparou: "Esses dois atletas não jogam mais comigo." A declaração caiu como uma bomba no ambiente, silenciando todos os presentes. A identidade dos jogadores não foi oficialmente divulgada, mas especula-se que sejam o lateral esquerdo René e o atacante Everaldo, ambos contratados no início da temporada. René, vindo do Internacional, teve uma atuação abaixo do esperado, sendo responsável por falhas defensivas que quase resultaram em gols adversários. Everaldo, ex-Bahia, perdeu uma chance clara de gol e demonstrou falta de comprometimento tático durante a partida. Renato Gaúcho, conhecido por seu estilo enérgico e exigente, não costuma tolerar desempenhos que considera abaixo do padrão. Desde sua chegada ao Fluminense em abril de 2025, após a demissão de Mano Menezes, o treinador tem implementado uma filosofia de jogo baseada em disciplina tática e intensidade. Sob seu comando, o time apresentou melhora significativa, conquistando 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas nas 10 primeiras rodadas. O episódio gerou repercussão imediata entre os jogadores. Alguns veteranos, como o meia João Arias, tentaram interceder, buscando amenizar a situação. No entanto, Renato foi categórico: decisão tomada. Aqui, quem não se entrega, não joga. A postura do técnico reforça seu compromisso com a excelência e a competitividade, características que marcaram sua carreira tanto como jogador quanto como treinador. A diretoria do Fluminense, liderada pelo presidente Mário Bittencourt, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Nos bastidores, comenta-se que haverá uma reunião para discutir as consequências da decisão de Renato e avaliar possíveis medidas disciplinares ou negociações envolvendo os atletas em questão. Torcedores do tricolor das Laranjeiras manifestaram opiniões divididas nas redes sociais. Enquanto alguns apoiam a atitude do treinador, valorizando sua busca por comprometimento e resultados, outros criticam a forma como a situação foi conduzida, considerando-a excessivamente rígida e prejudicial ao ambiente do grupo. A próxima partida do Fluminense será contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Brasileirão. O confronto é crucial para as pretensões do clube, que busca se manter entre os primeiros colocados e garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A expectativa é de que Renato mantenha sua postura firme e promova alterações na equipe titular, refletindo sua insatisfação com o desempenho de alguns jogadores. Analistas esportivos destacam que a atitude de Renato Gaúcho pode servir como um divisor de águas na temporada do Fluminense. Se, por um lado, a rigidez do técnico pode motivar o elenco a elevar seu nível de atuação, por outro, há o risco de criar um clima de tensão que comprometa a coesão do grupo. O equilíbrio entre exigência e gestão de pessoas será fundamental para o sucesso do time. Renato Gaúcho já enfrentou situações semelhantes em sua carreira, notadamente durante sua passagem pelo Grêmio, onde também adotou medidas drásticas para manter a disciplina e o foco da equipe. Sua experiência e histórico de conquistas conferem-lhe autoridade para tomar decisões difíceis, embora estas nem sempre sejam bem recebidas por todos os envolvidos. A imprensa esportiva acompanha de perto os desdobramentos do caso, aguardando posicionamentos oficiais e possíveis repercussões no desempenho do Fluminense nas próximas rodadas. A gestão de crises e a capacidade de liderança de Renato serão testadas nos dias que se seguem. Enquanto isso, os jogadores do elenco tricolor sabem que terão que demonstrar comprometimento e qualidade em cada treino e partida, cientes de que o técnico não hesitará em tomar medidas drásticas para alcançar seus objetivos.
A competição interna por posições tende a se intensificar, elevando o nível de exigência e desempenho do grupo. O Fluminense, atualmente na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos em 10 jogos, vive um momento decisivo na temporada. A forma como o clube lidará com a recente polêmica pode influenciar diretamente suas chances de sucesso nas competições que disputa. A torcida, apaixonada e exigente, espera que o episódio sirva como catalisador para uma reação positiva da equipe, consolidando o Fluminense como um dos protagonistas do futebol brasileiro em 2025. O desempenho nas próximas partidas será determinante para confirmar essa expectativa. Em suma, a declaração de Renato Gaúcho após a vitória sobre o Vasco evidencia seu compromisso intransigente com a excelência e a disciplina. Resta saber se sua postura resultará em um Fluminense mais forte e competitivo ou se gerará instabilidades que comprometam os objetivos traçados para a temporada. O ambiente nos vestiários do Fluminense após a vitória por 2-1 sobre o Vasco, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, estava longe de ser de celebração. Apesar do resultado positivo, que consolidou o tricolor na quinta posição da tabela com 17 pontos, o técnico Renato Gaúcho protagonizou um episódio que deixou jogadores e comissão técnica em estado de choque. Segundo relatos de membros da equipe, logo após o apito final, Renato entrou no vestiário com semblante fechado. Sem cumprimentar ninguém, dirigiu-se diretamente aos dois atletas que haviam sido substituídos no segundo tempo. Com voz firme e tom elevado, disparou: "Esses dois atletas não jogam mais comigo." A declaração caiu como uma bomba no ambiente, silenciando todos os presentes. A identidade dos jogadores não foi oficialmente divulgada, mas especula-se que sejam o lateral esquerdo René e o atacante Everaldo, ambos contratados no início da temporada. René, vindo do Internacional, teve uma atuação abaixo do esperado, sendo responsável por falhas defensivas que quase resultaram em gols adversários. Everaldo, ex-Bahia, perdeu uma chance clara de gol e demonstrou falta de comprometimento tático durante a partida. Renato Gaúcho, conhecido por seu estilo enérgico e exigente, não costuma tolerar desempenhos que considera abaixo do padrão. Desde sua chegada ao Fluminense em abril de 2025, após a demissão de Mano Menezes, o treinador tem implementado uma filosofia de jogo baseada em disciplina tática e intensidade. Sob seu comando, o time apresentou melhora significativa, conquistando 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas nas 10 primeiras rodadas. O episódio gerou repercussão imediata entre os jogadores. Alguns veteranos, como o meia João Arias, tentaram interceder, buscando amenizar a situação. No entanto, Renato foi categórico: decisão tomada. Aqui, quem não se entrega, não joga. A postura do técnico reforça seu compromisso com a excelência e a competitividade, características que marcaram sua carreira tanto como jogador quanto como treinador. A diretoria do Fluminense, liderada pelo presidente Mário Bittencourt, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Nos bastidores, comenta-se que haverá uma reunião para discutir as consequências da decisão de Renato e avaliar possíveis medidas disciplinares ou... Torcedores do tricolor das Laranjeiras manifestaram opiniões divididas nas redes sociais. Enquanto alguns apoiam a atitude do treinador, valorizando sua busca por comprometimento e resultados, outros criticam a forma como a situação foi conduzida, considerando-a excessivamente rígida e prejudicial ao ambiente do grupo. A próxima partida do Fluminense será contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Brasileirão. O confronto é crucial para as pretensões do clube, que busca se manter entre os primeiros colocados e garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A expectativa é de que Renato mantenha sua postura firme e promova alterações na equipe titular, refletindo sua insatisfação com o desempenho de alguns jogadores. Analistas esportivos destacam que a atitude de Renato Gaúcho pode servir como um divisor de águas na temporada do Fluminense. Se, por um lado, a rigidez do técnico pode motivar o elenco a elevar seu nível de atuação, por outro, há o risco de criar um clima de tensão que comprometa a coesão do grupo. O equilíbrio entre exigência e gestão de pessoas será fundamental para o sucesso do time. Renato Gaúcho já enfrentou situações semelhantes em sua carreira, notadamente durante sua passagem pelo Grêmio, onde também adotou medidas drásticas para manter a disciplina e o foco da equipe.
Sua experiência e histórico de conquistas conferem-lhe autoridade para tomar decisões difíceis, embora estas nem sempre sejam bem recebidas por todos os envolvidos. A imprensa esportiva acompanha de perto os desdobramentos do caso, aguardando posicionamentos oficiais e possíveis repercussões no desempenho do Fluminense nas próximas rodadas. A gestão de crises e a capacidade de liderança de Renato serão testadas nos dias que se seguem. Enquanto isso, os jogadores do elenco tricolor sabem que terão que demonstrar comprometimento e qualidade em cada treino e partida, cientes de que o técnico não hesitará em tomar medidas drásticas para alcançar seus objetivos. A competição interna por posições tende a se intensificar, elevando o nível de exigência e desempenho do grupo. O Fluminense, atualmente na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos em 10 jogos, vive um momento decisivo na temporada. A forma como o clube lidará com a recente polêmica pode influenciar diretamente suas chances de sucesso nas competições que disputa. A torcida, apaixonada e exigente, espera que o episódio sirva como catalisador para uma reação positiva da equipe, consolidando o Fluminense como um dos protagonistas do futebol brasileiro em 2025. O desempenho nas próximas partidas será determinante para confirmar essa expectativa. Em suma, a declaração de Renato Gaúcho após a vitória sobre o Vasco evidencia seu compromisso intransigente com a excelência e a disciplina. Resta saber se sua postura resultará em um Fluminense mais forte e competitivo ou se gerará instabilidades que comprometam os objetivos traçados para a temporada. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A repercussão do episódio entre a torcida segue intensa. Nos fóruns tricolores, a frase "esses dois atletas não jogam mais comigo" virou manchete, meme tema de discussão acalorada. Parte dos torcedores endossa a atitude firme de Renato, enxergando nela o espírito exigente que o clube precisa para retomar sua grandeza. Outros, no entanto, alertam para o risco de rupturas internas que podem custar caro ao longo da temporada. Entre bastidores e gramados, uma verdade se impõe: o comando de Renato Gaúcho no Fluminense entrou em um novo estágio. Mais duro, mais seletivo e menos tolerante com qualquer tipo de acomodação. A cobrança é alta porque a meta também é alta: manter o clube no topo da tabela e voltar à Libertadores. O Fluminense, que hoje ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro com 17 pontos, vive um momento de transição. A chegada de Renato Gaúcho trouxe novo fôlego ao elenco, mas também instalou um clima de tudo ou nada. Com o clube ainda disputando a Copa do Brasil e a Sul-Americana, cada atitude do treinador será analisada com lupa. A diretoria, por enquanto, adota postura de respaldo. Confia na experiência de Renato e entende que decisões difíceis fazem parte do pacote de um técnico vitorioso. Mas nos bastidores já se prepara para agir caso o ambiente se deteriore ou os resultados não acompanhem a retórica firme do comandante. Nos próximos dias, espera-se que o clube oficialize a situação dos dois atletas afastados, esclarecendo se houve suspensão, rescisão ou possível reintegração futura. Até lá, o mistério seguirá alimentando a ansiedade da torcida e o debate esportivo. Enquanto isso, no campo, os jogadores treinam sob pressão. Sabem que qualquer deslize pode significar o mesmo destino dos colegas cortados. Ao mesmo tempo, enxergam uma oportunidade rara: a chance de mostrar serviço e ganhar espaço em um time que busca identidade e resultados. Ao vestiário do Fluminense já não é o mesmo. A serenidade deu lugar ao silêncio tenso. O clima amistoso se transformou em disputa por espaço, respeito e sobrevivência dentro do elenco. Renato impôs sua regra e agora o elenco precisa se adaptar, ou se despedir. Nas Laranjeiras, uma certeza ecoa: o Fluminense está em ebulição. Se essa fervura vai forjar um time campeão ou implodir os bastidores, só os próximos jogos poderão revelar. Por enquanto, o torcedor segura o fôlego e acompanha, dia a dia, o desenrolar de um capítulo que pode marcar a temporada e a gestão de Renato Gaúcho no comando tricolor. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.